A paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que lindo dia, graças a Deus. Mais uma oportunidade de servir e adorar o Senhor neste dia de vida. Vamos lá, vamos continuar no nosso propósito, nossa jornada da leitura da Bíblia em um ano. Já chegamos ao 14º dia de leitura. Isso mesmo, 14 dias em sequência, lendo as Sagradas Escrituras. E já estamos chegando no finalzinho do livro de Gênesis. Mais histórias maravilhosas que deverão ficar guardadas em nosso coração. Vamos então ler a palavra do Senhor mais este dia. Você que está chegando agora e você, meu irmão, que já nos acompanha, não deixe de divulgar. Seja um incentivador de leitores da Bíblia. O povo perece sem conhecimento. O povo perece sem conhecimento da palavra de Deus. Queremos ver pessoas fortalecidas nas Sagradas Escrituras, no conhecimento da verdade, que é a palavra do Senhor. Então vamos ao nosso devocional de hoje, vamos ao nosso propósito, dá um like, se inscreva, compartilhe e vamos fazer a leitura de hoje. Vamos então cumprir nossa agenda lendo os capítulos 47, 48 e 49 do livro de Gênesis. Vamos lá? Cada um com as suas Bíblias e vamos ao nosso momento de leitura. Gênesis capítulo 47. Então, José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gósen com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gósen. O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se, na sua opinião, houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e este perguntou: qual é a sua idade? Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos foram anos difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Não havia ali
Não havia ali alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei, e José fez os egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo: agora vocês e suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem os campos. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo, nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. Jurou José, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Capítulo 48. Algum tempo depois,
disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos, Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus filhos, eles serão seus, e por ser irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Jacó disse: ponha-os perto de mim para que eu lhes dê a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os 2 do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus. Tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje, que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal, que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: não, pai, assim não. Este é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo,
Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e disse: fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, seu pai. Rúben, você é o meu filho mais velho, você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos, como as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel. Eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, e na melhor parreira não há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho. Os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios, a sua fronteira chegará até Sidom. Issacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem as cargas nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente, será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Azer produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta, que tem lindos filhotes. José
é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes. Pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, o Deus de seu pai o ajudará, José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos, que todas essas bênçãos sejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o Pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manre, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. E aqui, irmãos, nós encerramos o nosso propósito de leitura de hoje. Deus abençoe os irmãos e vamos continuar amanhã, se Deus quiser, no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Continue convidando leitores para estarmos lendo todo este ano, diariamente, a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, tenham um lindo dia. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.